a quarentena. Então, eu vou conversar agora pela internet. A gente vai conversar daqui a pouco com o médico, médico da família, Estevão Rolim. Ele vai nos falar um pouco mais sobre essa questão da saúde durante o período de isolamento. Se você tiver sua dúvida, manda para a gente. Você pode participar colocando a hashtag DF no ar ou mandando para o WhatsApp 99664-3565. O número está na tela, é só anotar e mandar. A gente vai fazer sua pergunta aqui. Bom, agora já está ok? Já fizemos o contato com ele. Vamos ouvir. Estevão Rolim, tudo bem? Muito bom dia. Muito obrigado pela sua atenção com o DF no ar. Está me ouvindo bem? Bem, pessoal, bom dia. Ouvindo certinho. A gente tem, às vezes, dificuldade de internet aqui no Itapuã, mas deu certinho agora. Você está aí no Itapuã. Tá certo. Bom, se tiver algum problema com a internet, o pessoal que está em casa vai saber, vai entender e a gente vai refazer o contato. Bom, primeiro, muita gente perguntou para mim, já tem perguntado ao longo dos últimos dias, como tomar sol, agora que o sol voltou, estando no isolamento. É fundamental que as pessoas mantenham um pouquinho de sol por dia, até porque tem gente dizendo que a criançada está ficando meio desanimada em casa. Exatamente. O sol é fundamental, tem um monte de parte de saúde que é afetada pela vitamina D. E se a gente não tem sol, a gente tem a saúde afetada do geral e especialmente para o coronavírus. Tem alguns estudos que mostram esses resultados preliminares, é tudo muito novo, de que quem tem vitamina D baixa tem risco de ter doença mais grave, até para alguns dos pacientes jovens, que também pode ter condição grave, mesmo sendo exceção. Então, sem sair de casa, uma das opções, até para as crianças, é de conseguir aproveitar os espaços que tiver, até pelas janelas de casa, para conseguir ter o sol, seja na sala, seja no espaço do quarto, para quem tem essa opção. O desafio é para casas que estejam com muitas pessoas e tem pouco espaço de ventilação ou de luz, e nem sempre dá para fazer o impossível. Exatamente, tem gente que tem uma condição muito melhor, aí fica mais fácil, outros não. Quanto tempo de sol seria o ideal para conseguir manter uma condição de saúde aí? Depende de alguns fatores, inclusive do quanto de melanina que a pessoa produz na pele. Então, pessoas que têm a pele mais escura precisam de um tempo maior. E uma fase que a gente fica especialmente atento com o sol, para as crianças pequenas, por exemplo, de até 2 anos, a gente fala daquele tempo de 15 a 20 minutos de banho de sol, pegando o horário do dia, que é excelente para a pele, mas que a gente consegue manter esse meio termo entre não deixar risco de câncer aumentado, aquele do melanoma, e fortalecer os ossos também. Bom, agora... Então, desculpa. Perdão, pode continuar. Não, só para um detalhe. Em países em que a incidência do sol é muito menor do que a nossa, como, por exemplo, o Reino Unido, o comércio vende lâmpadas para você colocar dentro de casa para estimular o seu organismo a produzir, a se equilibrar, vamos dizer assim, a partir da luz, porque senão isso pode afetar, inclusive, a saúde emocional, é isso, né? Com certeza. A gente, infelizmente, tem relatos de alguns países muito avançados, parte de países nórdicos, de Escandinávia, que às vezes tudo é muito bom do restante da vida, mas períodos de invernos muito longos, com pouca luz de sol, aumenta a incidência de depressão, de transtorno ansioso, e infelizmente até de suicídio. Então o sol é um grande aliado nesse período de coronavírus e de quarentena. Bom, a gente não está recomendando que você coloque aquele biquíni que está guardado e saia para tomar banho no Lago Paranoá, não é isso? E nem saia para o meio da multidão. O importante é conseguir uma janela, alguma coisa, tentar uma varanda, se for possível, ou até na porta de casa, e ventilar também é muito importante nesse momento. Perguntas estão chegando para a gente. Quais, agora, do André Barros de Samambaia, quer saber quais os reais sintomas do coronavírus? Os médicos já conseguiram descobrir, muito se fala de sintomas de resfriado, mas um resfriado passa com uma semana. Existem casos de pessoas internadas há quase um mês. Essa é uma excelente pergunta. E o que acontece com esse coronavírus, que é um SARS-CoV-2, que causa Covid-19, é uma condição que é parecida com de outros vírus que pegam respiração também. Então, esse vírus em especial, ele fica muito no nariz e na garganta, pega a parte de respiração no pulmão, que são esses casos graves que precisam de internação no hospital, em UTI. Mas justamente por pegar nariz e garganta, igual ao vírus de resfriado, igual ao vírus de gripe, a gente tem sintomas que, na maioria das vezes, são leves, são sintomas comuns, de nariz escorrendo, entupido, de espirro, tosse, pode dar dor de garganta, e em alguns casos pode ficar mais grave, da falta de ar, dessa saturação ficando menor, são os casos que costumam ficar com essa internação prolongada. Pergunta do André Lage, de Vicente Pires. Alguns idosos recebem orientação de caminhar para não caírem na rotina, em depressão. E o que fazer nesse momento? O médico pode passar outros exercícios para que ele faça sozinho em casa? Como é que vai proceder aquele idoso, já que está todo mundo de olho nos idosos, querem escapar de qualquer jeito e a gente não quer deixar?
Uhum. Uma das coisas muito importantes que a gente consegue fazer é otimizar o espaço dentro de casa, e até usando a tecnologia, né, que tantas vezes acaba atrapalhando os contatos entre as pessoas e a própria atividade física, para conseguir trazer para a tela da pessoa, seja no celular, no computador ou na TV, essas boas práticas de saúde. Então, tem vários vídeos no YouTube, por exemplo, mostrando exercício físico com dança, com ginástica, agachamento, prancha, o que seja que a pessoa consegue ajustar para a realidade dela, dá para fazer em casa. Em alguns países onde tem uma densidade populacional muito maior do que a nossa, a gente fala de Sri Lanka, de Taiwan, Hong Kong, estamos falando de Japão, os idosos têm até o hábito de conseguir alguns exercícios, de fazer caminhada em casa dando volta ao redor da mesa da cozinha, por exemplo, de fazer agachamento, de fazer alguma coisa de flexão abdominal. Dá para a sala de casa ser um espaço de saúde, de proteção nessa época de quarentena. Pois é, bom, voltou aqui a questão, doutor, das receitas, porque tem gente que tem que manter um tratamento permanente, tem doença crônica, precisa da receita médica, até fez um contato com o médico online, o médico pode passar eletronicamente, pode passar pelo WhatsApp ou pelo e-mail a receita médica, mas essa receita não é aceita nas farmácias. A gente até tratou disso semana passada, tem uma medida provisória para sair aí, para tentar regulamentar isso e liberar, vamos dizer assim, dentro de algumas restrições, essa situação, mas até que isso aconteça, as pessoas estão em dúvida. Por exemplo, tem remédios que foram liberados com uma quantidade maior. Como é que está sendo o trabalho do médico nesse sentido? Pois é uma pergunta que é fundamental, até para a gente lembrar de que doença crônica ela vai ficando mais frequente à medida que a gente envelhece. Não que ela seja natural de envelhecer, mas que vai acumulando ao longo do tempo. Então, principalmente para hipertensão e diabetes, estar com a doença bem controlada é fundamental para dar essa segurança para o corpo reagir contra o coronavírus, que alguma hora ou outra chegar na maioria da população. A receita, a gente já tem algumas ferramentas que deixam elas ficar esticadas ao longo do tempo. Então, a receita comum, a gente pode fazer a prescrição contínua, que vale para 6 meses, e até receituário de controle especial vale para 2 meses de liberação máxima. Isso é o que já existe. E tem algumas outras normativas, igual você falou, assim, nível de Brasília ou nível nacional são lutas diferentes, mas tem um pedido do Conselho Federal de Medicina para a Anvisa, para estender esses prazos do que já existe. Tem essa parte do que já tem, mas tem grandes avanços também que vieram nesse momento de dificuldade. Um deles é a regulamentação pelo Ministério da Telemedicina. Sim. Então já tem portaria, deixando bem claro o que a gente tem que fazer para a receita passada por meio eletrônico ser válida. Então, a gente está falando de ter assinatura digital, que nem sempre está disponível para quem não conseguiu fazer antes, é um período difícil de fazer agora. Mas que tem a implementação pelo ICP, com a identificação do quem está prescrevendo, da profissional, do profissional. Isso já fica válido e regulamentado pela portaria. A norma da Anvisa não saiu ainda. Bom, a Mari pergunta o seguinte para a gente. Quais exercícios as crianças podem fazer em casa? Tá nessa dúvida aí, porque deve estar com a criançada precisando queimar energia e não consegue. Só quem está com crianças em casa sabe o desafio, né? É verdade. Então, é muita energia, é pouco espaço, a gente tem poucas opções. Mas, de novo, a internet ela tem muita ferramenta boa para a gente poder conhecer agora. Inclusive, tem vários vídeos com pedagogos e pedagogas, muitas entrevistas boas, seja de Facebook, de YouTube e de mídia aberta. Então, com os sites gerais que a gente consegue encontrar de atividades lúdicas para fazer com as crianças, brincadeiras, gincana, as atividades físicas que às vezes também servem para quem está com mais idade. O mesmo vídeo que o avô vai fazer de dança, o netinho pode estar fazendo na outra casa, no outro cômodo, para conseguir gastar essa energia. E tem a parte do corpo, que é fundamental de deixar a criança desestressada, e também tem a parte da mente. Então é um ótimo momento para plantar as boas sementes de leitura, que tantas vezes fazem falta, né, no nosso hábito do dia a dia. Sim. Pois é, agora só uma última dúvida aqui para a gente encerrar. Para um médico de família, como é que está sendo esse momento? Está conseguindo fazer consulta? Está tudo pela internet? Como é que está funcionando? A gente, na atenção primária aqui do DF, a gente tem uma cobertura que cresceu muito nos últimos anos, e a gente ser o ponto de entrada, onde as pessoas vão procurar primeiro, é fundamental. É uma estratégia que faz toda a diferença para não transformar o hospital num ponto de multiplicação de coronavírus. Então, a gente tem funcionado na atenção primária, a estratégia de administração central, no grupo que conduz o enfrentamento da crise, é de separar uma parte da unidade básica, do postinho, para receber quem está com sintomas de respiração, e uma parte para continuar com os atendimentos prioritários, né? Em especial, mulher grávida, criança pequena para as primeiras consultas, quando é muito novinho, quem tem hipertensão, diabetes, não deixar as receitas faltarem, não deixar ninguém ficar em risco,
mas também as consultas que puderem esperar um bocadinho. Vai fazer bem para a pessoa e para a comunidade. Onde é que você atende mesmo? Eu sou médico na UBS 3 do Itapuã, aqui no prédio da... UBS 3 do Itapuã. Exato. A gente tem as áreas de referência, que aqui no Itapuã são 3 unidades. Então a gente continua com essas referências do território. Pode ser que o cenário mude, a gente está todo mundo na expectativa de que ter travado e ter começado cedo esse caminho evite que a gente chegue num colapso, mas caso chegue um cenário mais difícil, a gente pode ter ajustes mais para frente. Por agora as coisas estão mantidas, a unidade básica de saúde é a referência das pessoas para perto de casa, a gente está aqui. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista aqui, sua atenção com a gente, para doutor Rolim, para tratar desse momento tão difícil. A gente começa a falar e começa a chegar pergunta, a gente tentou atender o máximo que conseguiu por aqui. Bom dia e até a próxima. Muito obrigado, um ótimo dia e até a próxima. Parabéns, bom trabalho por aí.